Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Então, pessoal, eu tava sentindo sobre o que falar no vídeo de hoje. E um assunto que veio até mim foi sobre como às vezes as nossas expectativas, a nossa tentativa de controlar as coisas, o nosso medo em relação a que algo não aconteça, ou como todas essas coisas, a nossa ansiedade, a nossa impaciência e muitas vezes a nossa insistência e euforia em querer alguma coisa, ou como isso muitas vezes afasta que aquilo chegue até a gente. Então, nesse canal aqui, para quem já acompanha os vídeos, sabe que eu acredito na lei da atração. Mas claro, não de uma forma tão superficial quanto ela é vendida por aí. Mas que eu entendo a importância dos nossos pensamentos, de discernir ali as nossas crenças, de definir bem as nossas crenças, para que a gente possa entrar na energia das coisas, trazê-las pra gente. Ou em melhores palavras, da gente saber se fundir com tal coisa, com a energia de alguma experiência, de algo, para que a gente consiga manifestar aquilo. E aí, gente, quem estuda a lei da atração, já estudou, sabe que existe uma coisa que é chamada o efeito Zenon, né? Que é até bem típico, é bem popular. Que é mais ou menos aquele processo que acontece quando a gente está fervendo o leite. Não sei se vocês já perceberam. E eles usam até mesmo esse exemplo para explicar o efeito Zenon. Se você pegar, por exemplo, uma panela, um canecão, algo e pôr o leite para ferver, eles brincam, né, que o fato de você ficar ali olhando, esperando o leite ferver, esperando a hora que o leite vai ferver para você poder desligar, eles falam que esse processo demora muito mais do que quando você deixa o leite ali e aí você vai fazer outra coisa e muitas vezes quando você volta para olhar o leite já ferveu, já está subindo, já subiu demais a panela, já está transbordando ou ele já está queimando. Então eles usam mais ou menos esse processo para a gente entender como que funciona o efeito Zenon. Né? Que o observador, quando a gente fica observando o tempo todo aquilo, a gente tende a parar o processo. Então, na cocriação, na lei da atração, ao primeiro momento a gente precisa focar em uma coisa, a gente precisa pensar, sentir, entrar na mesma energia de tal coisa, para que a gente possa manifestar ela na nossa vida. Levando em conta, por exemplo, o princípio da correspondência das leis herméticas. Tudo que está embaixo é como que está em cima, tudo que está dentro é como que está fora. Né? Então, dessa forma simbólica, para algo manifestar no externo, na vida física, a gente precisa ter essa correspondência interior. Ou seja, a gente precisa vibrar semelhante. A gente precisa estar na mesma energia. E aí, ao primeiro momento, a gente precisa focar. A gente precisa dar atenção, a gente precisa entrar na energia. Só que o que acontece? Quando a gente fica desesperadamente, com muita ansiedade, com muita expectativa, olhando o tempo todo aquilo, pensando o tempo todo naquilo, a gente tem que perceber que embora a gente esteja pensando naquilo e que a primeiro momento é isso que é necessário para que a gente atraia algo, para que a gente entre na energia daquele algo, a gente tem que entender que se a gente fica desesperadamente pensando em uma coisa, desejando uma coisa, a questão não é o nosso foco, mas também a nossa energia. Então, se você faz a visualização, sente como se aquilo já estivesse acontecendo, agradece por aquilo já estar acontecendo. Se você entra nessa energia, nessa frequência, a partir daquele momento você já está entrando numa frequência que vai fazer com que aquilo seja mais fácil de aparecer na sua vida, seja mais viável. Só que se você começa a focar muito naquilo o tempo inteiro de uma maneira ansiosa, a sua energia vai deixar de estar a favor daquilo e ela vai começar a estar contra. Porque você vai parar de estar na frequência, na energia, no sentimento, para aquilo se manifestar. Você vai estar vibrando na ansiedade, no medo, na insegurança, na impaciência, na pressa. E essas energias são uma energia, é um sentimento que ocorre na pessoa quando ela não tem aquilo que ela quer. Né? Porque vamos dizer que você está querendo manifestar um relacionamento afetivo, um amor na sua vida. Você faz a sua visualização, você sente como se estivesse acontecendo, você não imagina uma pessoa específica,
para não interferir no livre-arbítrio, mas também para o seu ego não querer ficar controlando tudo. Então você imagina vivendo a situação, imagina o que você sentiria vivendo essa situação, mergulha nesse sentimento, sente ele, como se ele estivesse acontecendo. Percebe o que acontece com o seu corpo, como você se sente, como o seu corpo reage, como o seu emocional reage ao imaginar isso, ao imaginar um grande amor, ao imaginar uma relação afetiva com alguém que você ama, que te respeita. Então, nesse momento, você entra na energia. Só que se você fica, será que já aconteceu? Será que vai ser hoje? Será que vai ser semana que vem? Será que não vai demorar muito? Porque eu já fiz cocriação uma vez e demorou tantos dias, deve demorar tantos dias também. E você fica pensando, e você fica procurando na internet. Porque eu vou procurar técnica, porque não tá vindo, não tá aparecendo, fiz cocriação já tem um dia e a coisa ainda não se manifestou. Eu vou procurar tal técnica e vou fazer essa e aquela técnica e aquela e aquela e aquela. E, gente, a técnica ela é boa, ela é ótima. Só que muitas vezes a gente fica procurando inúmeras técnicas e o que a gente precisa, na verdade, é esperar. A gente vive num mundo onde o tempo ele existe. A gente vive num mundo onde, para a criança poder nascer, ela tem um período de gestação. Para a semente poder germinar, ela tem um período. Para a árvore frutificar, por exemplo, também tem o mesmo período. Então, tudo na vida a gente tem um período, a gente tem que esperar. As coisas não amadurecem de um dia para o outro, de uma hora para outra. É necessário que a gente espere um período. Então, muitas vezes, quando a gente está procurando inúmeras técnicas para fazer uma cocriação, uma manifestação dar certo, o que a gente está fazendo é, na verdade, entrando na ansiedade. E aí a gente fica procurando um monte de técnicas porque a gente acha que o que vai resolver é a técnica. E muitas vezes o que resolve não é a técnica, é a energia. E se você faz a técnica, faz milhares de técnicas que podem ser muito eficientes, mas se você faz elas todas com ansiedade, com insegurança, com medo de que aquilo não aconteça, se você fica o tempo todo meio que cobrando a vida, cobrando Deus para te dar aquilo que você está pedindo, aquilo que você está cocriando, então você pode usar milhares de técnicas. Só que a probabilidade de você conseguir manifestar aquilo vai ser reduzida, porque na sua própria energia de ansiedade, você já afasta. Porque quem tem um relacionamento afetivo, gente, vamos parar para pensar. Uma pessoa que ela tem um relacionamento afetivo, que ela tem um parceiro, que ela vive um grande amor, ela não tá na energia de ficar, ai meu Deus, quando que vai chegar? E fica na ansiedade, fica na pressa. A pessoa ela não tem essa ansiedade, ela não tem essa pressa, porque ela já tem aquilo. Então, se a gente fica vibrando na ansiedade, na insegurança, no medo, é porque a gente só já nessa postura, nesse comportamento, nessa energia, já decreta que a gente não tem aquilo. Já sai da energia daquilo, porque é o oposto. Então, a gente pode sim usar técnicas, elas são muito eficientes. Só que a gente precisa entender se no momento que a gente está procurando milhares de técnicas, se a gente não está fazendo isso por ansiedade, por insegurança. A gente precisa se atentar se o que realmente a gente não está precisando no momento não é só esperar, não é só ter paciência, não é só fazer a cocriação e soltar. Porque quando você faz a cocriação e você fica cobrando a vida, cobrando Deus, se cobrando para que aquilo aconteça rápido, você não está soltando, você está querendo controlar tudo novamente. O seu ego está entrando na frente, ele está querendo controlar tudo. A postura de controle é ao contrário da postura de confiança. Quando a gente tem confiança que aquilo realmente vai vir, que a gente realmente vai atrair aquilo, a gente não tem vontade de controlar, a gente não tem insegurança, não tem medo. Então, a confiança, essa energia de confiança, de entrega, de soltura, de aceitação, para você poder estar nessa energia, você precisa necessariamente não estar querendo controlar a vida toda, a cada mínimo detalhe. Você precisa deixar algumas coisas terem seu tempo para amadurecer. Precisa deixar as coisas terem um tempo para acontecer, um tempo para manifestar, um tempo para chegar. Porque tudo, gente, do ponto de vista espiritual, tudo acontece no momento que precisa acontecer. Né? Tem aquela frase que diz, por exemplo, que diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E para as coisas poderem acontecer, em todos os planos que sejam, e principalmente nesse também, é necessário permissão divina. Não no sentido que você não pode cometer erros, que você tem que andar na linha para aquilo, para você poder merecer. Não como, por exemplo, uma criança precisa se comportar para que no final do ano ela ganhe um presente do Papai Noel.
não nessa forma. Mas é necessário que a gente saiba que para uma coisa acontecer, não significa só que se baseia somente sobre a gente, ou só sobre aquele assunto. Às vezes, por exemplo, gente, para uma pessoa poder aparecer na nossa vida, um grande amor, é necessário que várias outras coisas aconteçam. É necessário que essa pessoa possa ser posta no seu destino, no seu caminho. Então, do ponto de vista espiritual, precisam acontecer várias sincronicidades para que algo no plano físico aconteça. Então, é necessário que aquela pessoa saia a tal hora, tal dia, que ela tenha vontade de sair, precisa que você também queira sair tal dia, tal hora, precisa que vocês dois estejam compatíveis, vibrando na mesma frequência. É necessário que vocês dois tenham maturidade, tenham vontade de se conhecer, porque a vida pode muito bem botar ali a pessoa na sua frente e você não querer ver, e você ignorar, você ter preconceito, falar, ah, não é isso que eu quero, essa pessoa que não serve pra mim. E ser aquela pessoa que você tá cocriando. Então, são necessários vários pontos. Então não é só, vou cocriar aqui um carro. E aí, a única coisa que precisa mudar aqui é o teu carro ou não. Na verdade, precisam acontecer várias outras coisas, várias outras sincronicidades, várias coisas precisam mudar, ser ajustadas para aquilo vir. Principalmente, gente, do ponto de vista que eu diria assim, que a gente poderia chamar de sustentação energética, né? Então, para a gente poder ter algo na nossa vida, a gente precisa sustentar aquilo, né? É aquela história, Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Para a gente ter algo na nossa vida, a gente precisa sustentar aquilo. Por isso que quando vem um desafio, uma adversidade, a gente tem recursos para lidar. Nunca vem algo a mais, sempre vem algo que a gente tem recurso. Então, para a gente poder ter algo na nossa vida, a gente precisa ter a sustentação energética. E muitas vezes a gente tem tudo, sabe? A gente está vibrando, a gente está fazendo a nossa cocriação certa, a gente tá sem ansiedade, a gente tá pronto, a gente se sente pronto para aquilo, e a gente sente que aquele vai ser o momento, e às vezes a gente está fazendo tudo certinho. E às vezes mesmo, os seus mentores, por exemplo, até estão prontos para te ajudar se você precisar daquilo. Só que o que acontece? Se não for o momento daquilo acontecer, se você não tiver preparo, se você não tiver sustentação energética, tô usando esse termo só para ficar um pouco mais claro para entender, mas não que necessariamente seja dessa forma que tenha que ser chamada, alguns vão chamar de outra forma, alguns vão falar de outra maneira. Mas às vezes você não iria conseguir sustentar aquela situação naquele momento. E aí muitas vezes você vai precisar amadurecer, você precisa evoluir, você precisa viver uma experiência antes para você poder dar valor para aquilo. Então, muitas vezes a gente cocria um relacionamento afetivo, a gente cocria um novo trabalho, só que se aquilo chegasse no momento que a gente está fazendo e não tivesse esse período onde a gente está vivendo experiências, onde a gente está aprendendo e amadurecendo, aquilo ia entrar na nossa vida e a gente não ia ter estrutura para lidar. Ia ter inúmeros problemas ali que iam decorrer, porque tudo é dual, tudo tem luz e tem sombra. Então, iriam ocorrer algumas sombras na sua vida em relação àquele aspecto, e você não ia ter força, você não ia ter recurso para lidar. Então, aquilo não chega, aquilo não fica, aquilo não permanece. Então, no momento que a gente tem essa sustentação energética, que a gente já consegue entrar na energia e ficar, e a gente não tem mais tanta insegurança, não tem mais tanto medo, que a gente já amadureceu, e muitas vezes essa sustentação energética que a gente tem, ela só vem através de várias experiências frustradas, de várias cocriações que não deram certo, de talvez uma cocriação de um grande amor que você fez, e que na verdade chegou uma pessoa completamente oposta. Muitas vezes precisa dessa situação para você poder criar essa sustentação energética, poder amadurecer, poder evoluir sua mente, expandir sua consciência, para você poder viver aquilo que realmente é para você. Muitas vezes, para a gente poder ter aquilo que a gente quer, que a gente tanto necessita, a gente precisa viver algum período sem aquilo para a gente poder amadurecer, para a gente poder ter um recurso maior para lidar com aquela situação quando ela aconteça. Porque como eu já disse, tudo acontece no momento que tem que acontecer. Então, se aquilo é para você, se aquilo realmente tem a ver com você,
se aquilo não é um desejo efêmero do seu ego, se aquilo não é uma coisa que as pessoas falaram que você precisa, mas que na verdade você não precisa, e aquilo realmente, sua alma vibra por aquilo, seu coração vibra por aquilo, e faz parte de quem você é, aquilo vai vir no momento que tem que vir. Mas para você poder entrar nesse momento, muitas vezes você precisa viver um longo período ou várias experiências frustradas para aquilo poder chegar. E aí muitas vezes a gente, pela nossa ansiedade, pela nossa impaciência, pela nossa imaturidade, de querer tudo ao mesmo tempo, de querer tudo imediatamente, a gente não percebe que às vezes aquela cocriação que a gente está fazendo está vindo, mas que para ela poder ter o caminho aberto, precisa que as coisas venham para fora, que os problemas, as sombras venham para fora. Por exemplo, no caso de um relacionamento afetivo, às vezes você está fazendo a cocriação de um grande amor, e aí aparecem pessoas para você completamente opostas, que não têm a ver com você, relacionamentos não muito saudáveis, pessoas às vezes um pouco distantes daquilo que você queria. E essas pessoas, elas chegam para que você consiga limpar as crenças que fazem com que você atraia essas pessoas. Então vamos dizer que você faça uma cocriação para atrair uma pessoa educada, gentil, amorosa e carinhosa. E aí aparece para você uma pessoa completamente oposta, completamente ríspida, rigorosa, raivosa. Se essa situação chegou até você, se essa pessoa apareceu, ela espelha algum aspecto interno seu. Então você precisa ver qual crença que você tem que limpar, qual pensamento, postura, emoção que você está vibrando o tempo todo, que você tem que mudar, o seu olhar sobre a vida, como ele tem que mudar, para você poder limpar aquela situação e poder abrir caminho para a cocriação que você realmente está fazendo. Porque muitas vezes a gente faz cocriação em 5 minutos, 10 minutos, e durante o resto do dia a gente está vibrando o oposto. Como para você acaba vibrando mais tempo no extremo oposto, e você também já tem crença formada sobre o extremo oposto, o que aparece para você é o extremo oposto. Então muitas vezes vai aparecer pessoas ríspidas, grosseiras para você várias vezes, para você dizer não, e para você ir limpando aquilo que tem de semelhante com elas. Porque no momento que você olha, e isso eu aprendi até com a Gisela Valim, que ela estava comentando em alguns de seus vídeos, ela comenta sempre que cai nesse assunto, sobre o livro Peça Será Atendido. E nesse livro ele mostra, né, ele traz um ensinamento, além de vários outros, que quando a gente vive aquilo que a gente não quer, a gente cria a convicção daquilo que a gente quer. Então quando chega uma situação que a gente fala, ai, não é isso que eu queria, não é isso que eu estou cocriando, não é isso que eu quero para minha vida, a gente está criando convicção e certeza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente necessita. E nesse momento a gente tem mais força, mais energia, a gente entra mais na energia, tem mais convicção naquela frequência para poder atrair aquilo posteriormente. Mas perceba que se a gente não estivesse vivendo situações opostas àquilo que a gente está cocriando, a gente não ia ter essa convicção. E a gente não ia ter, como eu disse antes, uma sustentação energética para aguentar uma situação diferente. Porque sempre que chegar alguém do extremo oposto daquilo que você está cocriando, e você aceita, você fica, você mantém, e você não diz não, isso significa que na verdade você não está na energia, você não está no momento de ter um relacionamento saudável. Porque se vem algo que não é o que você quer, você se mantém, então significa que você quer aquilo. Então você precisa primeiro começar a falar não, começar a dizer eu não quero isso. Você precisa começar a priorizar aquilo que você quer, aquilo que você necessita, aquilo que você está cocriando. Então vai vir situações diferentes daquilo que você cocriou, daquilo que você está tentando manifestar, vai vir sim. Mas essas situações vão preparar muitas vezes seu psicológico, seu emocional, expandir sua consciência, ou mesmo vão te trazer convicção do que realmente você quer. E essas situações vão ser extremamente necessárias para o seu crescimento, para que algo aconteça no futuro. Quantas vezes, gente, a gente fala que a gente nunca vai conseguir algo na nossa vida, e aí anos depois a gente olha para trás e a gente percebe que a gente conquistou. Só que como às vezes a gente só está pensando no futuro, só está projetando lá para frente, a gente não percebe que muitas das coisas que a gente queria, muitas das coisas que a gente sonhava, a gente está vivendo hoje. Então percebe como a gente é.
Então, naquele momento a gente falava, eu nunca vou conseguir viver isso. Mas hoje a gente vive. E é por causa disso, por causa da maturidade, porque naquele momento não era um momento propício para acontecer. E aí você teve que amadurecer, o tempo teve que passar, você teve que se frustrar em muitas situações, você teve que viver situações opostas daquilo que você queria, para que hoje você tenha aquilo que você tem. E não significa, gente, que sempre vai precisar ser assim. O fato da gente procurar autoconhecimento, trabalhar as nossas crenças, mudar os pensamentos, é para cada vez ficar mais fácil a gente atrair aquilo que é bom pra gente. Para realmente ficar mais limpo, mais tranquilo. E a gente não precisar sofrer sempre que a gente precisa atrair algo. Mas é claro que existem situações, existem assuntos da nossa vida onde a gente tem mais crenças que nos limitam, onde a gente precisa aprender mais, onde a gente precisa amadurecer mais. É inegável que tem assuntos que a gente precisa amadurecer mais. Para algumas pessoas vai ser no campo do relacionamento afetivo, para algumas pessoas vai ser na amizade, para algumas pessoas vai ser no trabalho, para algumas pessoas vai ser no financeiro. Então, para cada pessoa ela tem um assunto ou uma quantidade de assuntos que ela tem um pouco mais de dificuldade porque ela ainda precisa amadurecer, ainda precisa expandir consciência naquele aspecto. E é por isso que é um pouco mais difícil. Mas aí as situações acontecendo, ela aprendendo a ir além das situações que frustram ela, aprendendo a lidar com a frustração, a lidar com a impaciência, a lidar com a ansiedade, ela consegue ir criando sustentação energética, ela consegue entrar num... Ela consegue ir amadurecendo e expandindo a consciência de tal modo que ela entra na energia, ela consegue atrair aquilo que ela estava tanto tempo tentando cocriar. Que é o que precisava, de tempo, porque é necessário tempo. Embora a gente goste de falar às vezes que o tempo não é necessário, que a gente pode pensar hoje e atrair um segundo depois, isso talvez para quem não tem crença negativa nenhuma, isso talvez para quem já esteja estudando isso há anos, isso talvez para quem naquela área, naquele assunto, não tem crença que atrapalhe, talvez para uma pessoa que tem um nível de consciência muito alto, que tem uma luz muito grande, não sei, enfim. Mas, para mim, falando por mim, por exemplo, tem assuntos que é um pouco mais complicado eu atrair. E aí eu já sei que eu tenho que ter um pouco mais de paciência, tenho que lidar melhor com a minha ansiedade, tenho que lidar melhor com a minha impaciência, com o meu desespero, com a minha insegurança, lidar melhor com as frustrações, porque é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de preparo, e que o fato de não ter acontecido agora não significa que não aconteça no futuro, mas o fato de não estar acontecendo agora é que eu ainda estou me preparando, a vida ainda está me preparando para ter aquilo que eu necessito. Se aquilo, deixando isso bem claro, realmente tiver a ver comigo. Porque muitas vezes a gente vai buscar cocriar coisas que não têm a ver com a gente. Que é o oposto do que o nosso espírito quer, que é o oposto do que o nosso coração quer. Só que a gente está ali querendo cocriar aquilo para esfregar na cara de alguém que você é bem sucedido, para mostrar para sua mãe, para seu pai, para seu professor, para o seu marido, para sua esposa, para os seus amigos, para o seu círculo social, para a sociedade, que você tem sucesso. E às vezes não é aquilo que você realmente aqui no seu coração sente que precisa. Então, assim como é importante a gente se atentar em como a gente está atraindo as coisas, se é na base da ansiedade, se é na tranquilidade, se é na confiança, se é na entrega, se é na aceitação. A gente precisa saber também se as coisas que a gente está cocriando realmente têm a ver com a gente. E para isso a gente precisa meditar, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se autoconhecer e ir percebendo o porquê que eu quero cocriar aquilo. E muitas vezes não é nem a coisa, é como a gente quer. Então, às vezes, um relacionamento afetivo ou o trabalho que você está tentando cocriar, um emprego, ele tem a ver com a sua alma, ele tem a ver com você. Só que o problema é que nesse momento você está buscando pela motivação errada. Então, às vezes, você está buscando para se autoafirmar, você está buscando pelo medo de ficar sozinho, você está buscando pelo medo de fracassar. E aí, se você, ao contrário de ficar buscando por causa disso, cocriando por causa desses motivos, você cocriasse porque você ama fazer aquilo, ou porque você tem amor para doar e você quer um relacionamento para viver esse amor, porque você quer ter alguém para doar esse amor, e não por uma carência, não por uma insegurança de ficar sozinho, um medo de ficar sozinho, ou então na questão de um emprego, porque você ama trabalhar com aquilo, porque quando você se imagina trabalhando com aquilo, seu coração se enche de alegria. Então aí
pode ser a mesma coisa, mas aquilo que vai motivar você a cocriar, a energia que você vai estar imbuindo naquilo que você está cocriando é completamente diferente. E muitas vezes é isso que vai fazer a diferença se uma coisa vai chegar pra gente ou não. Porque às vezes a gente está buscando a coisa certa, mas com a motivação errada. A gente está co-criando a coisa certa com a frequência errada. A gente está buscando para se autoafirmar, para ser amado, para ser desejado, para ser respeitado. E quando a gente faz isso, a gente está indo com o sentimento equivocado, com a intenção equivocada. Mas quando a gente faz pela alegria, quando a gente faz aquilo porque a gente meditou, olhou para dentro e viu que aquilo tem realmente a ver com a gente, realmente a ver com a nossa alma, que não é um desejo passageiro do ego, mas que é uma necessidade do ser, assim como dizia o Osho, aí a gente consegue co-criar aquilo numa energia até muito mais elevada. Porque a gente não está pensando só no material, só no rasteiro, só no que as pessoas vão pensar de mim. Eu estou além, eu estou no que minha alma vibra em fazer, no que eu amo fazer, no que tem a ver com a minha alma, com a minha missão de vida. Então eu vibro até mais elevado e as coisas acontecem de uma forma mais sincrônica. Porque quando eu estou na frequência do ego, é tudo briga, é tudo luta, é tudo esforço. Mas quando eu entro na frequência do ser, as coisas têm mais leveza. E aí a gente lembra daquela frase do Arlie Cravo, que eu já falei outras vezes aqui, que o que não é real, a vida varre. Mas aquilo que é real, que é nosso de verdade, a gente pode até tentar varrer, mas não vai embora. A gente tem que pensar, se aquilo realmente tem a ver com a nossa alma, se a gente meditou, olhou para dentro, se imaginou vivendo aquilo depois de uma meditação, e a gente percebeu que aquilo tem a ver com a gente, e que aquilo, quando a gente se imagina, a intenção que a gente tem por trás daquilo é porque o nosso coração se alegra, não tem um motivo lógico do porquê, eu vou fazer isso porque eu quero ser bem visto, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir essa outra coisa aqui. Então quando a gente cocria algo e a gente percebe que a gente mesmo não tem segundas intenções, que a gente quer aquilo porque a nossa alma vibra em fazer aquilo, ou vibra em pensar na possibilidade de ter ou viver aquilo, então a gente entra numa frequência muito mais elevada e aí a gente vai só mantendo na nossa vida aquilo que realmente tem a ver com a gente. A gente para de ficar segurando as coisas, para de ter insegurança, começa a perceber que as coisas acontecem de uma forma muito mais sincrônica. E que a gente não precisa ficar na ansiedade, na impaciência, querendo controlar tudo. Porque aquilo que é nosso, aquilo que realmente é pra gente, chega pra gente.